Oi, gente! Olha só quem finalmente voltou para o canal. Gente, como eu tava sumida por aqui, né? Mas voltei com muito conteúdo, muita novidade para vocês. Como vocês já podem ver no título, serei mamãe e estarei compartilhando com vocês toda essa jornada de gestação, tudo que eu senti, que eu venho sentindo e compartilhando tudo sobre essa parte de maternidade também, enxoval do bebê. Algumas coisas que eu achar que seja interessante trazer pra vocês, até porque eu tô aprendendo também e tudo que eu for aprendendo eu vou trazendo pra vocês. O primeiro vídeo dessa maratona será o meu primeiro trimestre. Eu achei que seria um vídeo interessante trazer pra vocês, contar um pouco sobre tudo que eu senti nesse primeiro trimestre e algumas dicas, é claro, né? Contar o que eu senti, mas também o que eu fiz pra poder melhorar algum desses sintomas. Então vamos lá começar, vamos lá pro início do vídeo. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Laiane, muito bem-vinda ao meu canal. Para quem já me acompanha aqui há mais tempo, muito bem-vinda a mais um vídeo. Estou ansiosa para compartilhar tudo com vocês, então vamos começar. Está sendo uma fase maravilhosa essa parte de se tornar mãe. Gente, esse ano eu comemorei meu primeiro Dia das Mães. Está sendo uma fase muito boa, muito gostosa. Descobri tudo sobre a gestação, sobre aquelas ansiedades, aquela ansiedade boa que vem, aqueles medos também que vem quando a gente descobre que está grávida. E juntamente com toda essa fase boa, esse mix de emoções, vem também muitos sintomas. Infelizmente, não tem como negar, não tem pra onde correr. Vem muitos sintomas indesejados. Então eu estarei compartilhando aqui com vocês alguns desses sintomas que eu senti. Mas começando do início, como e quando eu descobri? Eu descobri com 6 semanas. Eu vou estar deixando aqui na tela a tabelinha que eu uso para poder saber qual o mês corresponde a qual semana, porque é um pouco confuso para quem não conhece, para quem não tá gestando, mas também pra gente que tá gestando. É bem complicadinho assim inicialmente de entender, tipo, eu tô de tantas semanas, quantos meses são. Então eu vou deixar aqui na tela a tabelinha que eu estou utilizando para poder acompanhar e quando o povo perguntar eu saber como responder. Mas eu descobri com 6 semanas, então já tava aí, segundo a tabela, no segundo mês. E assim, como eu acho que a maioria das pessoas, quando tá pra descobrir, fica com aquela pulguinha atrás da orelha, será que eu tô, será que eu não tô? Fica um pouco desconfiada, por mais que fique, não, eu acho que não, mas sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha e foi assim que aconteceu comigo. Como todo mundo, fiz o teste e o teste deu negativo. Aquele famoso falso negativo, porque ali eu já estava, porém o teste deu negativo. Eu acho que eu fiz, acho que estava no início talvez, então o teste não conseguiu detectar com precisão e deu negativo. Então fiquei tranquila, vida que seguiu, e também a menstruação ia descer nos próximos 15 dias mais ou menos, então eu falei, o teste deu negativo, se tiver a menstruação vai atrasar e eu vou saber. E aí continuei a vida normalmente. Quando foi pra menstruação descer, eu senti alguns sintomas antes, porém, neste instante eu conto quais foram esses sintomas. Porém, eu fiquei meio assim, tipo, sem dizer exatamente que era por conta da gravidez. Por quê? Porque eram sintomas praticamente iguais à da vinda da menstruação. E eu não dei tanta importância, porque eu fiquei, é a menstruação que vai descer. E aí chegou o dia da menstruação, a menstruação não veio e já tinha uns 3 dias, eu acho que tava atrasada. Aí eu esperei, eu falei, eu acho que tem uma coisa estranha aqui, porque ela não é de atrasar mais do que 3 dias. Aí no dia seguinte, quando eu fiz o primeiro teste, eu tinha comprado 2, então tinha um guardado ainda. E aí, no dia seguinte, cedinho, que é o horário mais indicado pra poder fazer com a primeira urina, né? Primeira urina da manhã. Eu falei, no dia seguinte eu vou fazer o teste. Fiz o teste e vou lá. Lá estava gritando assim, positivo. Eu fiquei em choque, porque eu tinha feito um teste antes e tinha dado negativo. E aí veio positivo, aquele mix de sentimentos que todo mundo conta, aquele susto, aquela emoção, aquilo tudo junto, tudo misturado. E foi isso, fiquei algumas horas ali, tipo, tentando entender tudo o que tinha acontecido, tentando colocar as emoções no lugar de volta, que fiquei, sabe, você fica um pouco meio perdida, assim, meio tipo assustada. E aí eu pensei, depois que eu me acalmei um pouco, pensei como eu iria contar pro Kaique
E aí consegui contar. Eu preparei, comprei uma roupinha, arrumei a cama, isso no mesmo dia, só que algumas horas depois. Eu fiz o teste bem de manhã, cedinho, e eu acho que perto do meio-dia ou à tarde, não lembro muito bem, eu fiz essa surpresa pra ele. Vou deixar a foto aqui do que eu fiz. Coloquei uma roupinha na cama, coloquei uns fios de fada que eu tinha, um negocinho assim de escrever, uns letrinhas e tal que eu tinha também. Usei praticamente as coisas que eu tinha, mas eu comprei umas roupinhas e coloquei lá pra poder dar aquele charmezinho. Falei pra ele que tinha uma surpresa pra ele de aniversário de casamento que tava próximo, não era naquele dia, mas estava próximo. Eu falei que tinha antecipado. E aí chamei ele no quarto pra poder ele ver. E aí quando ele viu também, aquele susto, aquele mix de emoções também, a mesma coisa que eu. Só que homem dá aquele um susto maior, paralisa um pouco mais, né? Mas ele ficou muito feliz também, por mais que tenha inicialmente tomado aquele sustinho. E quais sintomas eu senti antes de descobrir? Porque tem todos aqueles sintomas que eu falei que eu vinha sentindo, porém eu não bati o martelo que seria uma gravidez, porque eles são bem parecidos com o da menstruação que estava próxima a descer. Primeiramente, foi seios inchados e doloridos. Mas, gente, eu achava que era por causa da menstruação, mas eu sempre falava, nossa, a menstruação esse mês vai vir acabando com tudo, porque tá doendo muito. E doía muito, vocês não têm ideia. Eu costumo andar muito de moto aqui com o Kaique, eu na garupa, né? E ele pilotando, quando passava em quebra-mola ou algum buraco, eu fazia assim, tipo, sabe, o peito não ficar balançando, eu ficava assim, tipo, quando passava por algum impacto, porque doía demais, encostava em alguma coisa. Nossa, era uma dor assim, era uma dor muito fora do comum do que é uma menstruação. Porém, por eu já ter feito o teste e ter dado negativo e faltava mais ou menos uma semana que eu comecei a sentir mais forte esses sintomas, faltava uma semana pra menstruação descer, então eu falei, a menstruação que tá causando isso. Então o primeiro sintoma foi esse. O segundo foi cólica. Porém, essa não foi aquela, tipo, forte demais. Foi exatamente igual da menstruação. Igual. A mesma intensidade que eu sentia todas as vezes quando a menstruação ia descer, eu senti. Então, também por aí não tinha como desconfiar. Eu sentia muito sono. Toda hora eu tava querendo dormir, deitava no sofá, dormia, deitava na cama, dormia. E muito cansaço. Porém, eu não desconfiei. Eu imaginei que isso estava acontecendo porque eu tinha feito um propósito, acho que uns 2 dias antes desses sintomas ficarem mais fortes de sono, eu tinha feito o propósito de não tomar café, porque eu tava tomando muito café. Então eu ia ficar alguns dias, uma semana, não lembro, sem café. E aí, coincidentemente, essa indisposição e esse sono começou bem próximo de quando eu cortei o café. Eu deduzi que era o café. Mas assim, eu nunca tinha... às vezes eu faço esse propósito de cortar café, mas eu nunca tinha sentido isso. Eu sentia dor de cabeça, outras coisas, mas não sono e indisposição. E era um sono fora do normal. Eu não conseguia ir pra academia direito, coisa que eu estava indo 5, 6 vezes na semana. Eu tava indo 3, 2, e mesmo assim, nesses dias eu não queria ir. Eu ia assim, tipo, me forçando a ir, porque eu tava achando que, tipo, era eu que tava com preguiça ou alguma coisa assim do tipo, que não queria ir. Aí, antes de eu descobrir que esse sintoma era da gestação, foi um pouco ruim, porque eu não me permitia descansar, eu não me permitia dormir, porque eu achei que era, tipo, uma preguiça, uma procrastinação ou alguma coisa assim do tipo. E outro sintoma também que eu tive, que eu só vim perceber depois que eu descobri que tava grávida, era muita fome. Eu comia muito e de tudo. Antes de eu descobrir, eu não tive enjoo, não tive nada assim que me impedisse de comer alguma coisa. Pelo contrário, eu tava comendo muito. E de sintomas, antes de eu descobrir, foi isso. Porque esses sintomas que eu descobri assim com 2 meses, então os sintomas começaram a aparecer mais assim nesse segundo mês. No primeiro mês, acredito que não teve muitas coisas além disso que eu contei. Então, a partir de agora, a partir de quando eu descobri que realmente começaram aqueles sintomas mais indesejados, vamos dizer assim. Antes de partir diretamente para os sintomas que eu tive após eu descobrir, após o positivo, eu vou falar sobre se eu tive algum susto nesse iniciozinho, logo quando eu descobri, e algumas recomendações gerais, algumas recomendações médicas que eu tive logo no início, assim como quando a gente descobre que procura um médico para saber se tá tudo bem, se a gestação tá no lugar certo, né? E se tá tudo bem com o neném, para ter a certeza de quantas semanas estava, que eu só descobri que eu estava com 6 semanas, realmente, assim, de certeza, quando eu fui no médico. E a primeira coisa que ele falou foi isso, que eu estava 6 semanas, e a segunda
foi que eu estava com um leve deslocamento, acho que é deslocamento que chama, leve deslocamento da placenta, o que deixa a gente um pouco assustado, né? Então isso assustou um pouco no início. Ele falou desse deslocamento, era um deslocamento leve, não era assim nada muito grave, porém ele deu algumas recomendações, algumas orientações, que foi ter repouso. Não precisava ser um repouso absoluto, mas era um repouso de não ir para academia. Ele recomendou que eu fizesse apenas caminhadas leves. Porém, nem a caminhada eu estava conseguindo fazer, porque eu estava sentindo uma indisposição, que já vinha sentindo antes de descobrir. Esse é um dos sintomas que eu vou contar mais na frente. Estava com indisposição, não conseguia ir para academia. Então ele proibiu que fazia musculação. Então ele proibiu, falou que se fosse para fazer, era uma caminhada leve. E dentro de casa não era para eu fazer tanto esforço, não era para pegar muito peso. E a questão de andar de moto, como eu falei que eu andava, ele falou que eu poderia continuar usando, porém com mais cautela, andar menos vezes e de preferência só dentro da cidade. Não ir para muito longe, para povoado, que tem muita trepidação, muita coisa. Mas já era algo que eu não fazia, só andava dentro da cidade mesmo e reduzir um pouco mais dessas andadas. E a velocidade de quando eu andava na moto, a gente começou a andar um pouco mais devagar para poder não ter nenhum risco, assim, não passar no quebra-mola muito rápido e acontecer algum sangramento, alguma coisa que, tipo, qualquer sangramento, qualquer coisa assusta muito. Então, para evitar de perder também essa gestação, a gente teve essas cautelas e seguiu a risca que o médico falou. Logo de início também, outra recomendação médica foi que eu começasse a tomar o ácido fólico, que todo mundo, quando quer engravidar ou logo quando descobre, começa a tomar. Então, eu comecei a tomar o ácido fólico. E um pouquinho mais pra frente, ele me indicou tomar algumas vitaminas, um comprimido que tem um bocado de vitamina assim dentro. E eu comecei a tomar também pra poder nutrir melhor o bebê, nutrir melhor o meu corpo e não ter nenhuma falta de alguma vitamina que eu estivesse precisando ali naquele início. E no mais, sobre remédios, qualquer remédio assim que eu precisasse, que eu quisesse tomar, eu tinha que pedir orientação e autorização médica, porque na gestação a gente sabe que não são todos os remédios que a gente pode tomar. Pelo contrário, praticamente a gente pode tomar nenhum. Então é uma coisa assim, de certa forma, chatinho, porque às vezes a gente tem algum sintoma, alguma coisa que a gente precisa tomar algum remédio, porém a gente tem que ficar sem tomar ou pedir essa orientação médica. E logo também, quando eu descobri, por agora, também tá tendo muito surto de dengue, muitos casos de dengue. Então, já eu mesmo, por escolha minha, escolha de Kaique, a gente já começou a usar repelente, o que todo mundo deveria fazer, né? Não só a gestante. A gente começou a usar repelente, a gente pesquisou quais os melhores. Dentre esses, a gente falou com o médico, com a enfermeira que tá acompanhando a gente também, para perguntar se podia, se não podia. E teve a autorização. Que a gente tá usando foi esse aqui, vou deixar aqui pra vocês a foto. Gente, tá passando muita moto, muito carro, muito ônibus agora. Porque eu estou gravando meio-dia, o horário que o pessoal tá indo embora do colégio, que eu moro próximo do colégio. Então, vocês vão ficar ouvindo moto e carro passar toda hora. Então, peço perdão e foca aqui no que eu estou falando. Agora eu vou falar sobre os sintomas que eu senti após descobrir a gestação. E o primeiro dele, não tem como fugir. Algumas pessoas até conseguem, mas não foi o meu caso, que foi enjoo. Senti muito enjoo depois que eu descobri que estava grávida, depois da 6ª semana. Gente, foi muito enjoo, senti muita ânsia, assim, quando eu senti cheiro ou gosto de ovo, carne, qualquer tipo de carne, eu não podia sentir o cheiro. E como eu falei no início, antes de eu descobrir, eu tava comendo de tudo. Então não tinha aversão a nada, a cheiro, a gosto nenhum. Depois da 6ª semana, eu não conseguia sentir o cheiro. Eu tinha que ficar longe. Quando meu esposo ia preparar a carne para o almoço e tudo mais, ele preparava e eu tinha que ficar no quarto, trancada, literalmente. Foi bem chatinho. Até para almoçar, às vezes, o que eu conseguia comer, né, eu comia no quarto. Porque se eu fosse pra sala, mesmo que eu estivesse comendo algo totalmente diferente de carne, de ovo, se eu estivesse no mesmo ambiente que eu sentisse o cheiro, eu engoiava muito, ficava aquela ânsia. Nunca cheguei nesse primeiro trimestre a vomitar. Sempre ficava só aquele mal-estar, aquela ânsia. Corria pro banheiro algumas vezes, mas não passava disso. Só era aquele enjoo mesmo. E era bem chatinho.
Então isso foi uma das coisas mais impactantes pra mim, e até o final persistia, ainda continuava, e todo mundo falava, olha, tenha calma, tenha paciência, que a partir do quarto mês, quinto mês dá uma aliviada. Então o primeiro trimestre inteiro foi dessa forma. E por causa disso, minhas refeições ficaram bem ruins, bem chatinhas, porque eu não sabia o que comer de proteína. Porque não tava conseguindo comer ovo, que era o que eu mais comia de proteína de manhã e à noite. No almoço não podia comer carne, então eu fiquei um pouco perdida, assim. Comecei a consumir whey, que eu já consumia antes, aí comecei a consumir de manhã também, que eu usava só antes de ir pra academia. Comecei a utilizar de manhã numa vitamina ali que eu conseguia tomar, mas sempre ficava naquela dúvida, será que eu tô fazendo certo? O que é que eu poderia melhorar? E aí, pra me ajudar nesse início, assim, pra eu entender o que eu podia, o que eu não podia, e me ajudar a criar, vamos dizer assim, ter criatividade pra saber o que fazer pra comer, eu contratei uma nutricionista. E ela me ajudou muito, assim, a me orientar o que eu deveria comer, o que eu deveria, tipo, já que você não tá comendo esse tipo de proteína, você pode fazer assim, assim, assim. Ela sugeriu, por exemplo, já que eu não tava conseguindo comer ovo mexido, ovo frito, ovo cozido, nada do tipo. Mas ela sugeriu fazer crepioca, omelete, e essas coisas eu conseguia comer. Então uma das coisas que me ajudou muito no café da manhã, serve de dica pra vocês também, caso vocês tenham enjoado o ovo, foi fazer crepioca. Eu fazia bastante de manhã, botava uns temperinhos, um queijo, um presunto, ou alguma coisa assim, que eu não conseguia colocar outra coisa, tipo frango ou algum outro tipo de carne, porque eu não tava conseguindo comer. Mesmo que fosse assim misturado. Mas o ovo, dessa forma, eu conseguia comer. Ele bem misturadinho. E já pro final do terceiro trimestre, eu consegui comer ovo mexido, porém com muita coisinha assim, tipo com ketchup, às vezes maionese, que não era muito saudável, mas pelo menos eu conseguia, eu colocava ali um pouquinho, eu tirava um pouco do gosto do ovo e eu conseguia comer. No mais, a maioria das refeições era assim, eu tinha que chegar na hora da refeição e ver a comida para eu decidir se eu queria comer ou não, mesmo que não fosse carne, mesmo que fosse outra coisa. Por exemplo, no almoço, como eu não tava conseguindo comer carne, aí as pessoas perguntavam, meu esposo, minha mãe, alguém falava assim, hoje, tipo, vamos dizer assim, às 9 da manhã, hoje você vai querer almoçar o quê? Só que eu não conseguia dizer algo assim concreto que eu queria almoçar, porque quando chegava no horário eu já não queria mais. Se eu falasse, eu quero comer uma sopa no almoço, que era o que eu mais estava comendo. Passei muito tempo só almoçando sopa, que era o que eu tava conseguindo almoçar. Poderia chegar no horário e eu não tá mais, tipo, não quero mais a sopa, entendeu? Então era muito assim, chegava no horário pra eu descobrir. E tá começando a bater um solzinho agora. Vou mudar de lugar. Tive que mudar de lugar, porque onde eu tava batendo sol, acho que dá pra ver aqui. E o pessoal sempre fala que o pior horário pra gestante, que mais sente enjoo, é de manhã. Só que no meu caso, o horário mais difícil, mais complicadinho, era o horário do almoço. Gente, era bem sofrido, foi bem sofrido esse iniciozinho, esse primeiro trimestre, porque chegava no horário do almoço, geralmente meio-dia, meio-dia e meia, eu começava a sentir, eu já começava o enjoo. Uma coisa interessante de falar é que, uma dica pra vocês, não fiquem com fome, porque quando eu ficava com fome, o enjoo vinha muito forte. Então, eu sempre que tava perto das refeições, até eu entender isso, né, levou um tempinho. Então, quando chegava próximo das refeições, principalmente na hora do almoço, me dava muito enjoo, porque eu ficava com fome. O estômago vazio me dava muita náusea. Então, aí chegava no horário. Eu não conseguia fazer minha própria comida, porque o que eu cozinhasse me fazia passar muito mal. Se eu ficasse em pé, eu ficava enjoada. Então, alguém tinha que fazer pra mim. E às vezes isso demorava um pouco mais. Até se fosse eu mesmo fazendo, ia demorar um pouco mais. E aí, começava a ficar muito enjoada e dava muito sono. Aí eu acabava cochilando. E aí acordava com mais fome ainda. Gente, era uma fome assim, fora do normal. Não sei nem descrever direito. Era uma fome que, por exemplo, se você me perguntasse agora, tá com fome? Eu falava, não, dá pra aguentar. Mas se passasse 5, 10 minutos, começava a me dar uma fome sem igual. E era uma fome que, tipo, me fazia passar mal, me fazia ficar enjoada, me fazia ficar com aquele mal-estar. Eu não conseguia comer por causa disso. Porém, tinha um porém, que esse enjoo e esse mal-estar só passava se eu comesse.
Então eu comia passando mal, porque tinha que comer, porque se eu não comesse, ficava pior e pior e pior. Eu não sei nem descrever, era uma sensação muito estranha. Mas foi melhorando cada vez mais. E no finalzinho, bem no finalzinho assim, do terceiro trimestre, tava bem melhor. Ainda tava um pouquinho enjoada, um pouquinho ruim, mas como eu fui entendendo sobre o que me fazia passar mal, o que me fazia enjoar mais, então eu fui melhorando muito. Já já vou dar umas dicas que eu apliquei para poder fazer isso melhorar. Outro horário que me fazia passar bastante mal também era de manhã. De manhã eu já acordava com fome, já acordava ali com aquele mal-estar, e aí eu ficava naquela, tipo, tem que comer, porém tô enjoada, mas eu tenho que comer, entendeu? Então foi um pouco assim. Eram os dois piores horários. Primeiro o pior horário almoço, depois o café da manhã. E uma dica aqui pra vocês, deixar aqui uma dica, que também não vamos só falar de coisa ruim, né? Vamos falar o que eu fiz também pra melhorar. Uma dica que a nutricionista deu, e eu pesquisei em outros lugares também. Primeiro, o que me ajudava a passar um enjoo. Limão. Todo mundo fala sobre isso e realmente o limão, pra mim, no meu caso, a água com limão me ajudava muito. Quando eu tava muito enjoada assim, eu exprimia tipo um limão. Eu usava aquele limão pequenininho amarelinho, mas eu acho que o outro serve da mesma forma. Cortava metade, exprimia na água e tomava. Isso me ajudava muito, assim, tirava o enjoo quase que instantaneamente. Mas vocês só se atentem e tomem cuidado pra não querer colocar muito limão, que isso pode causar azia. Às vezes quando eu tava com muito enjoo, eu falava, não, hoje eu vou colocar mais limão pra poder passar mais rápido. Só que quando eu fazia isso, o enjoo passava, porém ficava azia, o que era ruim também. Mas fica aí essa dica. Uma outra dica era sempre que, quando eu acordava, para poder fazer aquele desjejum ou um pouco antes do almoço, para conseguir esperar o tempo da refeição ficar pronta, era comer alguma coisa salgada. Tipo, biscoito creme crack é o que mais me ajudava até hoje. Utilizo essa dica quando eu tô meio enjoada, meio passando mal. Eu consumia aquele biscoitinho creme crack normal, às vezes poderia ser biscoito de polvilho, pão de queijo, leite com um pouquinho de sal. Tudo isso me ajudava e me ajuda muito quando eu preciso. Não uso sempre mais, graças a Deus, mas sempre que eu preciso eu aplico essa técnica e ela é excelente, principalmente no desjejum, que a pessoa acorda, né? Eu acordava assim com muita fome e não conseguia comer nada do tipo que estava pronto, nada da minha refeição normalmente, nem pão com ovo, crepioca, tapioca, nada. Então isso fazia o desjejum. Aí quando melhorava o enjoo, que ele realmente melhora, principalmente o biscoito creme crack era uma das coisas que mais me ajudava. Aí quando passava esse enjoo, que eu ia conseguir realmente tomar o café da manhã normal, que às vezes fazia uma vitamina, com banana, mamão, aveia, leite e whey para poder ter aquela proteína, ou fazer essa crepioca do jeito que eu falei. Outra coisa que me causava enjoo também era ficar muito tempo em pé. Então, se eu ficasse muito tempo em pé, tipo, não era muito tempo não, era coisa de 10, 15 minutos. Se eu ficasse em pé, sem parar, isso me fazia passar mal. Por exemplo, para varrer uma casa, para lavar uma louça, que às vezes passa mais de 10 minutos, então isso me fazia passar mal. É tanto para cozinhar também, por isso que eu também não tava, uma das coisas que eu não tava conseguindo fazer a maioria das minhas refeições era isso, porque levava mais de 10 minutos para eu cozinhar. E eu ficar em pé sem motivo, não precisava ter cheiro, não precisava estar comendo nada, era assim, simplesmente o fato de estar em pé me causava muito enjoo. E causava muito cansaço também, quando eu tinha que fazer essas tarefas simples. Isso é um outro sintoma, deixando de falar um pouco do enjoo, partindo para outro sintoma. O outro sintoma foi cansaço. Eu sentia muito cansaço para fazer as coisas. Se eu ficasse muito tempo em pé, tipo, varrendo a casa, coisa simples, tarefa simples, varrer uma casa ou lavar uma louça. Isso me cansava muito, eu não estava conseguindo fazer. Então, às vezes, eu varria um cômodo da casa, sentava. Aí ia, varria a sala, sentava. Varria a cozinha, sentava. Demorava muito as tarefas para serem concluídas, porque cansava demais. Parece até engraçado falar, tipo, como assim? Tipo, uma coisa tão simples, rapidinho, uns 5, 10 minutos você consegue fazer isso. Só varrer uma casa, não era passar o pano, fazer uma limpeza mais pesada, era só varrer. Porém, era um dos sintomas que eu não estava conseguindo cessar no momento, que era esse cansaço. Então, se você estiver gestante, saiba que muitas tarefas que normalmente você fazia, que pareciam ser simples, você vai começar a sentir muito cansaço para fazer.
E é tanto que, como eu falei anteriormente, a partir da academia, eu praticamente, além do médico falar que eu estava proibida de fazer musculação, podia fazer aeróbico, mas eu não conseguia fazer aeróbico porque eu não conseguia ficar muito tempo em pé. Se varrer uma casa já estava sendo bem exaustivo, bem cansativo, então imagine para a academia fazer uma esteira, uma bicicleta ou caminhar na rua por um determinado tempo, 20, 30 minutos. Não conseguia. Um outro sintoma que eu senti também foi a sensação de estufamento, sensação de barriga cheia. Mesmo que eu não tivesse comido praticamente nada. Foi uma das coisas também que me atrapalhou eu fazer minhas refeições. Porque eu ia comer, comia um pouquinho, já dava aquela sensação de barriga cheia. Outras vezes, só de tomar água, eu dava aquela sensação que, meu Deus, eu comi tipo 2 hambúrgueres e não descia mais nada. É tanto que antes de eu descobrir a gestação, eu tomava 3 litros de água, às vezes até mais, até porque eu tava treinando também. Mas depois que começou essa sensação de estufamento, eu não tava conseguindo tomar nem 1 litro. Eu tava ficando até preocupada, porque tipo, eu falei, meu Deus, isso tá me fazendo mal, porque eu não tô tomando água. Pra quem tomava 3 litros, não tava tomando nenhum. Isso ficou por algumas semanas, e aí aos pouquinhos eu fui tentando, forçando um pouquinho mais, pra poder conseguir tomar água. Hoje eu já consigo tomar os 2 litros de água sem a sensação de estufamento. Então é um sintoma que melhorou, mas eu vou contar um pouco mais das coisas que melhoraram no segundo trimestre. No vídeo do segundo trimestre, quando eu for gravar, quando eu passar por todo o segundo trimestre, eu gravo novamente o vídeo pra vocês, falando os sintomas que eu melhorei e o que não. Outro sintoma que eu tive também, ele está um pouco ligado ao cansaço, que foi a sensação de peso nas pernas. Mas assim, às vezes eu nem tava cansada. Ele tá um pouco ligado, mas às vezes eu nem tava cansada, mas eu tinha a sensação de peso nas pernas. Eu tinha a sensação de que minhas pernas estavam muito pesadas, como se eu tivesse me esforçado muito, como se eu tivesse feito um treino muito pesado. Sabe, não sei explicar, mas era uma sensação de peso nas pernas. Às vezes eu até tava com disposição, às vezes eu tava sem sono, estava sem cansaço, porém esse peso na perna me atrapalhava de fazer as coisas, me atrapalhava de ir pra academia, me atrapalhava de fazer qualquer coisa. E eu só ficava ali sentada, esperando aquela sensação passar, às vezes fazia uma massagem, alguma coisa. Então esse foi um outro sintoma. Uma outra coisa que eu percebi, eu não sei dizer se é considerado sintoma, mas outra coisa que eu percebi foi que as areolas, elas ficaram mais escuras e com pontinhos, como se fossem espinhas. O pessoal fala que já é o corpo se preparando para amamentação e tudo mais. Então elas ficaram mais escuras, maiores e com essas pintinhas. A dor no peito melhorou absurdamente, quase que 100%. Ficou só sensível na pontinha do peito, assim, ficou sensível, ainda fica sensível acho que durante a gestação toda, mas é algo bem mais tranquilo, porque às vezes você nem percebe, só se realmente você se esbarrar, alguém bater, alguma coisa do tipo. Mas a dor em si, aquele inchaço que eu tava no início, antes de descobrir, ele melhorou. São muitos sintomas, né? Nesse início a gente sente muita coisa, temos que ser fortes, temos que estar com a cabeça bem no lugar, porque realmente nesse início são muitos sintomas. Uma outra coisa é que eu também achava que só era no final da gestação, mas eu senti bem no início e cada vez pior, é a frequência de ir ao banheiro. O tempo todo a pessoa vai no banheiro. Eu achava que era quando o neném tava muito grande, que comprimia a bexiga, mas não. Quando a gente começa a gestar, nosso fluxo sanguíneo... Gente... Hoje tá difícil gravar pra vocês. Ó a zoada. E tava bem tranquilinho quando eu comecei a gravar, o pessoal começou a fazer barulho. Quando a gente começa a gestar, nosso fluxo sanguíneo aumenta muito. Por ele aumentar muito, o rim começa a trabalhar bem mais e produzir bem mais urina. Então a gente começa a ir muito no banheiro desde as primeiras semaninhas, desde que o neném tá bem pequenininho, a gente começa a ir muito no banheiro. E isso atrapalha até a noite também. À noite eu comecei a levantar pra ir no banheiro também 1, 2 vezes pra ir ao banheiro. Então atrapalhava um pouco a rotina da noite, assim, o sono. Mas era assim, algumas vezes isso acontecia, outras vezes não. E aí eu sempre comecei a ter o hábito de não tomar muita água antes de dormir pra poder evitar isso. Então, se você está esperando um nenenzinho, saiba que é normal você ir muitas vezes ao banheiro no início da gestação. Só tem que se atentar pra ver se não tá sentindo algum ardor, alguma coisa assim que possa caracterizar uma infecção urinária. Mas caso você não esteja sentindo nada, apenas indo muitas vezes no banheiro,
a grande chance é de realmente ser por causa da gestação. Ah, gente, outra coisa que eu vi aqui, já ia esquecendo de falar. Esquecendo de falar uma curiosidade sobre uma das coisas que aconteceu na gestação. Eu tinha, acho que, intolerância à lactose. Nunca fiz o exame, mas sempre que eu tomava leite, qualquer tipo de leite, eu passava mal. Tomava de ousada, né? Mas eu passava muito mal. Dava mal-estar, uma dor na barriga, uma sensação de queimação, azia. Enfim, era horrível. Às vezes eu tomava só menos de uma xícara de leite e já passava mal. E uma coisa muito legal que aconteceu na gestação foi que esse sintoma sumiu. E eu espero que ele, depois que eu tiver o neném, que realmente ele não volte. Mas, inclusive, eu tô tomando muito leite, que é uma das coisas que eu tava conseguindo comer quando eu tava bem enjoada. Então eu uso leite na vitamina, faço mingau à noite, faço um bocado de coisa com leite. E leite normal, não precisa ser zero lactose, leite normal. E sumiu esse sintoma, não sinto nada, não sinto dor de barriga, não sinto azia, queimação, nada. Então essa foi uma curiosidade, algo muito interessante que eu achei. E assim, eu achava, antes de eu descobrir que estava grávida, eu sempre pesquisei, gostei muito de pesquisar tudo sobre maternidade. E eu achava que era mais fácil você estar gestando. Eu achava que era bem mais tranquilo. Eu não imaginei que a pessoa sentia tanta coisa, que era possível uma pessoa sentir tanta coisa ao mesmo tempo. E claro que eu sabia, né, que a pessoa sentia enjoo, às vezes vomitava, sentia sono, cansaço. Mas, gente, quando você sente na pele, quando você que passa, você vê que é bem mais complicado do que você imagina. É bem mais, vamos dizer assim, sofrido. A gente sofre, não deixa de sofrer, é um sintoma, a gente não deixa de sofrer por estar sentindo aquilo. Mas o bom é saber que aquilo ali passa, vai amenizando. Conforme as semanas vão passando, claro, tem aquele pico de sintomas que você sente tudo, parece que não vai melhorar, mas vai melhorando. Quanto mais as semanas gestacionais vão passando, isso vai melhorando. E a gente tem que sempre lembrar. É uma frase que tá bem clichê, mas eu gosto bastante dela, que ela faz muito sentido, que é justo o que muito custe, o que muito vale. Então, eu prefiro estar sentindo esses sintomas, eu prefiro passar por isso, mas saber que logo mais eu vou ter minha filha por aqui, que ela vai estar aqui brincando, correndo, e esses sintomas vão passar despercebidos, porque é só um período, não é algo pra sempre, não é algo que vai ficar, que a gente vai levar pro resto da vida. Então, tenhamos paciência, tenhamos calma pra saber esperar esse tempo passar. E uma nota de esperança pra vocês, eu já estou no segundo trimestre, mas eu vou gravar pra vocês depois, como eu já falei sobre isso, mas uma nota de esperança é que a maioria desses sintomas já assumiram, os enjoos melhoraram praticamente todos, já consigo comer ovo, já não sinto sono, já tô bem mais disposta, então muitas coisas melhoraram. Então uma notinha aqui de esperança para vocês não assistirem esse vídeo e ficar só triste e desesperada com tantos sintomas. Então saiba que praticamente todos esses que eu já contei, praticamente todos já assumiram.